Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro, feriado municipal na cidade de São Paulo. As bolsas no Brasil não abrem. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A ideia aqui hoje é fazer uma atualização talvez um pouco mais rápida e curta do que o normal, até dado um pouco a ausência de novidades relevantes para o cenário estrutural da economia global e do Brasil, mas não deixar de passar por alguns pontos importantes que a gente observou ao longo da semana. Como de costume, eu vou começar pelo cenário internacional e depois a gente emenda rapidamente no que a gente tem visto para o Brasil. Tá? No cenário internacional, sem dúvida alguma, a pandemia vai continuar ditando não só o ritmo e a direção da recuperação econômica do mundo, como vai ser o principal vetor que vai determinar em que momento do tempo que essa recuperação vai acontecer. Então, a gente acredita que a gente vive um pouco uma dicotomia entre o curto prazo e o longo prazo, né? No curto prazo, a gente ainda vê um cenário bastante desafiador em várias partes do mundo no que tange a pandemia, né? Número de novos casos, utilização de leitos de UTI, óbitos e etc. Faço aqui um parênteses que há sinais positivos em alguns lugares do mundo. Quando a gente pega Estados Unidos, quando a gente pega alguns países da Europa, a gente já vê uma curva de inflexão ou de queda no número de novos casos e no número de hospitalizações e, consequentemente, em breve a gente deve ver uma queda no número de óbitos, tá? E isso pode ser explicado tanto pela fase do ciclo dessa onda. A gente viu, né, já diversas vezes desde o começo da pandemia, que já vai fazer um ano, que o ciclo ele vem em ondas e é natural que quando essa onda chega no seu final a gente tenha uma queda no número de casos, mas o que traz um pouco mais de esperança e expectativas é que isso acontece ao mesmo tempo em que o processo de vacinação ele ganha tração, principalmente quando a gente olha Estados Unidos, quando a gente olha Reino Unido e quando a gente olha Oriente Médio. Tá? Então, fechando essa aspas, a gente já fala sobre esse processo de vacinação. A pandemia ela ainda é muito heterogênea entre as várias regiões do mundo, mas ela ainda é um desafio grande para a economia global e para o crescimento. Os dados que a gente tem recebido, principalmente de Europa, ainda são dados muito fracos e devem continuar sendo dados fracos, né? Estados Unidos a gente ainda vê dados relativamente robustos, fortes, né, de crescimento, mas a Europa sofre bastante, principalmente o seu setor de serviços. Então, no curto prazo, uma pandemia ela dá uns sinais de arrefecimento em algumas regiões do mundo, ela dá sinais um pouco mais preocupantes em outros lugares do mundo, né? Quando a gente pega a Ásia, a gente começa a receber notícias um pouco mais preocupantes, né? de um novo ciclo, uma nova onda, não só na China, como Hong Kong, Coreia, Taiwan e etc. E Brasil, que a gente vai entrar aqui mais a fundo, que também está numa situação bastante complicada de curto prazo. Ainda no curto prazo, a gente vê nível de preços e valuations menos triviais ou pouco triviais em várias classes de ativos, né? Vamos generalizar aqui, obviamente que sempre é difícil generalizar, mas no geral, na média, muita coisa que já não está com preços assim tão triviais. A gente vê dinâmicas de bolhas em algumas classes de ativos. Eu acho que é importante deixar isso aqui claro. Bolha é diferente de dinâmica de bolha, né? Bolha é um ativo que não tem aquele valor, que não é uma tese de investimento, que ela está subindo só porque você tem muita gente comprando, seja por liquidez ou seja por uma mania. Dinâmica de bolha é quando um ativo eventualmente tem uma tese estrutural e secular de investimento, mas que ele está subindo num ritmo e numa velocidade tão exponencial que talvez não justifique o nível de preço que ele atingiu no curto prazo, mas não quer dizer que esse ativo ou essa classe ela não vai continuar a ser uma classe ou uma tese secular daqui a 10, 15, 20 anos, talvez até a preços maiores do que está hoje.
Mas dado a dinâmica que a gente vê, nada impede que esses ativos caiam 30%, 40%, 50% ou mais no curto prazo antes da tese voltar a performar. A gente já viu isso acontecer várias vezes no mundo. Acho que o exemplo mais claro foi a crise do estouro da bolha da internet em 2000, 2001, onde muitas empresas de fato quebraram e não existem mais, mas muitas das empresas que existiam lá atrás caíram 70%, 80% suas ações e elas hoje estão aí, são grandes dominadoras globais e a preços 10, 20 vezes maiores do que eram lá atrás. Então, acho importante fazer um pouco essa diferenciação. Então, a gente tem a pandemia, que a gente precisa superar, que no curto prazo ainda é um desafio. A gente tem preços e valuations menos triviais e a gente tem uma posição técnica também menos saudável do que era há muito tempo atrás, ou seja, muita gente já alocada, muita gente que já comprou, já se posicionou para um cenário de recuperação. Então, quando a gente junta esses três vetores, a gente acredita que o curto prazo ele pode ser um curto prazo de acomodação ou de realização de lucros, tá? Quando a gente olha o longo prazo, a gente continua com uma visão construtiva, tá? Por quê? Primeiro, a gente acha que o processo de vacinação vai ganhar tração e quando a gente chegar em meados do ano, a gente vai ter a possibilidade do mundo estar se normalizando de uma forma mais estrutural, tá? Segundo ponto, a gente acha que a liquidez global vai continuar abundante, tanto com políticas monetárias expansionistas como com políticas fiscais expansionistas. Isso é um suporte importante para o crescimento global. Então a gente tem tentado separar um pouco esse curto prazo, que de fato é mais desafiador, com o longo prazo, em que a gente acha que de fato a gente tem uma luz no fim do túnel, tanto para a pandemia, com o processo de vacinação, e um momento em que o mundo ainda vai estar irrigado com liquidez. Quais são os riscos em torno desse cenário? Tá? O primeiro risco, obviamente, é que a pandemia demore mais para ser equacionada ou endereçada estruturalmente. Isso pode acontecer com a mutação do vírus ou com vacinas que não sejam tão eficazes como a gente imaginava anteriormente, tá? A gente acha que a probabilidade disso acontecer é baixa, a gente acha que no curto prazo a gente ainda vai ter que lidar com notícias em torno disso, mas por enquanto a gente ainda não vê sinais de que isso seja, que a probabilidade disso acontecer seja tão alta assim. E o segundo risco é o risco inflacionário, do overheating, né, do superaquecimento das economias, que leve a um processo inflacionário ou que leve a um enxugamento de liquidez global mais rápido e acelerado do que o imaginado anteriormente. A gente acha que, olhando de hoje, a probabilidade desse segundo risco é maior do que a probabilidade do primeiro risco, só que a probabilidade do segundo risco não é para os próximos 1 a 3 meses, 1 a 4 meses, talvez seja para os próximos 6 a 18 meses ou até mais, mas é um risco, a gente julga que é um risco maior, porque apesar da probabilidade ainda ser muito baixa, que fique claro aqui, o impacto que isso teria no mercado seria muito grande, né? Porque hoje, quando os valuations estão muito esticados, né? Quando a gente vê uma Nasdaq negociando a 6 vezes receita, né, quando a gente vê um S&P negociando quase acima de 30 vezes lucro, né, na média, a gente entende que parte desses valuations estão sendo suportados pela liquidez global. E quando você tira essa liquidez, a porta de saída pode ficar pequena. Então, resumidamente, nosso cenário ele é mais cauteloso no curto prazo, ele continua sendo construtivo no longo prazo. A gente vê dois riscos: o risco da pandemia se estender mais, que a gente vê com a probabilidade baixíssima, mas teremos que lidar com notícias em torno disso no curto prazo. E o segundo risco, que a gente julga ser de probabilidade maior do que o primeiro, mas ainda com probabilidade baixa, é o risco inflacionário e o risco de enxugamento de liquidez. Quando a gente vem para o Brasil, é óbvio que o Brasil está inserido nesse mesmo contexto mundial da pandemia. Acho que para piorar a nossa situação, a gente ainda não chegou no pico desse ciclo ou dessa onda, né? Então a situação ainda está piorando e parece piorar a passos largos, então a gente deve ter ainda que conviver com medidas de restrição, de distanciamento por bastante tempo. A gente não tem
uma quantidade suficiente de insumos para fazer um processo de vacinação em massa. E aqui, né, acho que na semana passada eu comecei eu comecei o podcast bastante focado nessa questão da vacinação, né? O nosso problema hoje é que a gente não tem os insumos, a gente fez as compras, mas não em tamanho suficiente, em quantidade suficiente. Se a gente pegar os números do Brasil e o que a gente conseguiu fazer de vacinação em uma semana, em menos de uma semana, né, a gente já vacinou mais de 600 mil pessoas. Quando a gente vê esse delta, esse fluxo de vacinação, é um número razoável, assim, é uma velocidade relativamente acelerada, dado as restrições de insumo que a gente tem, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido começaram com uma velocidade muito menor e depois foram ganhando tração, né? Os Estados Unidos hoje vacinam 1 milhão de pessoas por dia, a Inglaterra está vacinando entre 300 e 400 mil pessoas por dia. O Brasil tem capacidade de fazer isso se ele conseguir os insumos e as vacinas. O Brasil tem, sim, um histórico muito positivo de campanhas de vacinação. A gente pode, sim, recuperar o tempo perdido se a gente tiver a quantidade ideal de vacinas, tá? Mas, de fato, a nossa situação de curto prazo é uma situação bastante delicada em relação à pandemia e quando que a gente vai conseguir equacionar e endereçar a pandemia de uma maneira realmente estrutural, tá? O Brasil tem uma restrição fiscal, a situação fiscal do país ela exige atenção, mas, por outro lado, a situação econômica ela deve mostrar uma deterioração relevante nos próximos meses. A gente deve ver uma desaceleração não desprezível da economia, dado que o auxílio emergencial acabou, né? As últimas pessoas que têm parcelas para receber estão recebendo agora em janeiro. A gente está com a pandemia ainda galopante e muitas regiões importantes econômicas do país estão com medidas agressivas de restrição social e etc. Então isso coloca o governo numa situação bastante delicada. Você vai precisar de uma forma ou de outra dar suporte à sociedade e à economia. Só que o Brasil, por ter uma situação fiscal frágil, para você dar esse suporte você precisa cortar em outra rúbrica. Ou você precisa aumentar a arrecadação, aumentar imposto. Então, é de fato uma decisão difícil para o governo e mais difícil ainda quando a gente está falando da situação política que o Brasil se encontra, onde a gente tem uma eleição para presidente da Câmara, para presidente do Senado, e onde a gente tem uma polarização muito grande do meio político e da sociedade. Então, a saída que o governo vai encontrar para essa situação vai ser muito determinante para a gente entender qual a direção que o Brasil vai tomar e qual a direção que os ativos do Brasil vão tomar. Infelizmente, o que a gente viu no começo desse ano foi um descolamento para o lado negativo dos ativos do Brasil e o que a gente acredita é que houve sim uma piora no cenário, pelo menos de curto prazo. Pode ser que no longo prazo a gente tenha uma melhora dessa situação com medidas que não são nem tão complicadas assim, mas no curto prazo a gente tem uma expectativa mais baixa de privatizações, uma expectativa mais baixa de reformas econômicas estruturais e assim sucessivamente. Então não é à toa que a gente viu o dólar de novo, 5,40, curva longa de juros abrindo para quase as máximas que a gente viu no ano passado, a Bolsa voltou a sofrer, né, depois daquele forte fluxo que a gente viu de investidor estrangeiro. Então é uma situação mais delicada, de fato é uma situação mais delicada. Acho que a gente já falou um pouco aqui sobre o impeachment voltar à pauta, não vou voltar nesse assunto no curto prazo, acho que ainda não tem apoio popular e político suficiente para isso. Temos sim sinais de pesquisas recentes mostrando forte queda da popularidade do presidente desse governo, e isso é ruim porque pode forçar o governo a adotar medidas populistas com mais gasto e afetando mais o fiscal, e o mercado não vai gostar disso. Então é uma sinuca de bico para o Brasil, para o governo. Na margem a situação está pior, a gente vem alertando para isso. A gente consegue equacionar isso sim com algumas medidas, né? A gente pode gastar mais, pode dar mais auxílio emergencial, mas vamos ter que tirar de outro lugar, vamos ter que economizar de outro lugar. O aumento de imposto parece ser aquela solução mais fácil, mas não necessariamente a melhor
nem para o país, nem para o setor empresarial, nem para a sociedade. Mas a gente vai ter que encontrar uma saída no meio do caminho, senão o Brasil vai entrar de novo naquela dinâmica negativa, né? Naquele ciclo vicioso de mais inflação, mais juros, menos crescimento e etc. Para finalizar aqui, a gente teve a reunião do Banco Central, do Copom. Já era esperado que o Copom tirasse aquele forward guidance, né, que era aquela sinalização que ele vinha dando de que não ia subir os juros tão cedo. Ele tirou essa sinalização, como era amplamente esperado. Só que a conclusão foi que ele foi muito mais duro do que se imaginava. Ele sinalizou que a alta de juros ela pode vir muito antes do que o mercado esperava ou do que ele próprio esperava, e talvez ela tenha que ser mais intensa do que ele imaginava ou do que o mercado imaginava. De novo, não estamos falando aqui ainda da taxa Selic sair de 2 para 10, mas talvez a gente tenha que ter um juro neutro aí de 5%, 6%, e talvez esses 2% a gente olhe para trás daqui a um ano e meio, e a gente veja que de fato foi um período ali muito específico, muito especial, e que o Brasil não tem condições estruturais de ter uma taxa de juros tão baixa por tanto tempo. Acho que um juro neutro de 5, 6, quiçá 7, ainda é uma taxa bastante baixa. Acho que não muda estruturalmente a situação do Brasil. Óbvio que você vai afetar setores específicos da economia com uma taxa um pouco mais alta, mas a gente também não pode, o Banco Central não pode deixar os juros tão baixos por tanto tempo, porque os efeitos colaterais disso no médio e longo prazo eles podem ser muito maléficos. Então, um pouco isso que eu tinha que falar essa semana. É uma atualização um pouco mais curta do que a gente está acostumado, mas de fato o cenário está fluido, a pandemia continua sendo o principal tema, tanto da economia global como no Brasil, com a agravante que o Brasil ainda está tendo que lidar com uma situação muito pior em termos de pandemia, pelo menos o ciclo que a gente está da pandemia. A gente não tem uma visibilidade muito clara de qual a velocidade que a gente vai conseguir imunizar a nossa sociedade, e um país que já está com as contas fiscais comprometidas e que o governo está numa situação bastante delicada de qual vai ser os seus próximos passos para a gente atravessar mais essa onda da pandemia. Então a gente começa a semana aí numa toada um pouco mais cautelosa no fronte local, e no fronte externo a gente já falou bastante aqui sobre as diferenças de curto prazo e longo prazo. Talvez a gente tenha alguns obstáculos aí de curto prazo para superar, mas quando a gente olha ali para o segundo semestre, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel estrutural para a economia mundial. Queria desejar uma boa semana a todos, um bom feriado. Aproveitem e agradecer mais uma vez aqui a audiência de vocês.